Você fazer graça numa hora de trabalho, quando você tem que resolver 1000 problemas da sua empresa, as pessoas lhe cobrando, deixa o humorinho para você fazer em casa, com amigos, na hora que você sair, numa roda de amigos, ou no e-mail pessoal, se for o caso da linguagem escrita. Utilizar objetividade. A objetividade é aquilo que eu falei, ser cada vez mais objetivo. Não precisa ficar, como diz a história, entre aspas, com a lenga-lenga, dizendo o que já disse. Não, seja objetivo. Diga simplesmente o que você quer no seu e-mail, o que você está solicitando, ou o que você está respondendo, e só. Outra coisa, expressões locais ou regionais. Não usem, nunca. Sabe por quê? Porque você pode mandar um e-mail aqui do Recife, onde a gente está falando agora, para uma pessoa em São Paulo. E lá o vocabulário dele é outro. Então, como é que você vai mandar uma expressão local? Ele não vai entender coisa nenhuma. Por exemplo, uma vez eu estava em São Paulo, e aí, na casa do meu irmão, médico, que mora lá no interior de São Paulo, numa cidade chamada Barretos, que é onde tem aquela festa do peão. E aí eu fui comer uma goiaba, isso é verdade, viu, Tatiana e Billy? Não é história da professora, não. E aí, quando eu mordi a goiaba, tinha um tapuru. A gente aqui no Recife chama tapuru. Eu digo, eita, essa goiaba tá com tapuru. Minha sobrinha disse assim, com o quê? Eu disse, com tapuru. Ela disse, o que é tapuru? Eu disse, esse bichinho branco que tá andando aqui. Ela disse, é porque aqui em São Paulo, tapuru chama-se bigato. Quer dizer, completamente diferente. Como é que eu vou colocar no e-mail uma expressão dessa? A pessoa que vai receber o e-mail não vai saber o que é que eu estou querendo dizer com aquela palavra, mesmo dentro de um contexto. Porque as palavras, elas, obviamente, como eu vi naquela hora que a gente começou a aula, eu disse, olá, tudo, como foi? Olá, como vai? Tudo bem? Eu vou ter olá, tudo bem, com tudo. A maior loucura. Então, as palavras têm uma disposição certa na frase. Mas, Tatiana, temos alguma pergunta? Temos sim, professora do Polo Olinda, o Bruno. É interessante ter um e-mail pessoal e outro profissional, ou podemos usar o e-mail pessoal também de forma profissional, com mais cuidado e coerência? Gostei muito da sua pergunta, Bruno, do Polo Olinda. Veja, o e-mail, você pode ter o mesmo e-mail, a mesma nomenclatura, vamos dizer assim, o mesmo nome, Bruno, seu sobrenome, arroba e tal. Agora, quando você vai escrever esse e-mail para um amigo seu, você pode escrever o que você quiser, Bruno, você é livre. Fica ao seu livre arbítrio. Se você vai escrever o e-mail profissionalmente, não. Aí você tem que fazer tudo como a professora está ensinando aqui. Como é? Ele tem que ser claro, objetivo, conciso, sem toques humorísticos, tudo com o maior profissionalismo possível. Sempre. Respondi a sua pergunta, Bruno. Se não respondi adequadamente, você, por favor, volte, que eu, vamos dizer assim, tento esclarecer melhor, tá certo? Utilizar respeito e cortesia. Pronto. As pessoas acham, pronto, até respondendo também a pergunta de Bruno, que você usar no e-mail corporativo, você pode usar o que você quiser, da maneira como você quiser, não. Você tem que ter respeito e cortesia. Sempre. Ser cortês, ser gentil, ser educado. E respeitar a pessoa para quem você está mandando e-mail. Agora, evite o uso de expressões que formem cacófatos e rimas. Minha gente, cacófato é uma figura de linguagem, não é nem figura, desculpa, é um vício de linguagem. Na gramática, a gente tem figura de linguagem, metáfora, por exemplo, este homem é um monstro, catacrese, pé do ouvido não tem pé, óbvio. Mas assim, a gente tem os vícios de linguagem, e entre esses vícios de linguagem, a gente tem um chamado cacófato, que é cacofonia. O que é que significa isso? Cacos vem do grego, um prefixo significa ruim, feio. E fonos é som, vem também do grego foné. Nós herdamos muita coisa do grego e do latim, obviamente, porque o português veio do latim. Mas assim, o que é o cacófato? É, por exemplo, eu vou dar uns exemplos aqui, vocês vão saber na hora. É o som que não soa bem, é o som feio. Por exemplo, a boca dela fica cadela. Se você juntar a boca dela, fica cadela. Quer ver outro? Por cada um dos alunos fica porcada de porco. Eu vou mijar. Eu vou sair daqui agora. Eu já vou agora. Mas eu vou mijar não significa isso, obviamente, se você junta. Então tem vários. Por exemplo, o Tijuca ganhou o jogo, fica cagou. Tijuca fica caga. Quer dizer, são coisas que a gente nem se apercebe na vida normal. E depois, quando eu vi ela. Muita gente diz, eu vi ela ontem no cinema, no shopping. Não, eu a vi. Porque eu vi ela é o quê? Uma rua pequena, é um beco. Então, cacófato é justamente isso. Às vezes a pessoa escreve
um e-mail cheio de cacófato. A pessoa não está nem vendo, nem se atendo, nem lendo, nem relê para ver que ali tem vários cacófatos. E rima. O presidente, por exemplo, tudo rimando. O presidente prudente, de repente, brigou com a gente. Um exemplo, que eu me lembrei agora. O presidente, de repente, o presidente brigou, rapidamente brigou com a gente. Tudo em ente, tudo rimando. Então, isso também denota o quê? Um grau de um vocabulário muito pobre. Você tem que se aprimorar, você tem que ler. Quem lê, escreve bem. Isso aí é ponto fatal. A pessoa que tem dificuldade, que tem a ideia, mas que não sabe botar no texto, produzir um texto, é porque essa pessoa fatalmente não lê. E leia o que você gosta. Antigamente, os colégios, sempre assim, ensinavam. Você tem que ler o livro, um paradidático, vamos dizer, José de Alencar, Iracema. Não tem isso. Hoje você lê o que você gosta, o que você quer aprender. Se você gosta de futebol, pegue texto sobre futebol e vá ler. Porque, por menos que você esteja lendo uma coisa, vamos dizer assim, tão importante para você, tudo bem. Mas não é da literatura internacional, mas universal. Mas pelo menos você está lendo alguma coisa. É melhor do que não ler nada. Gosta de Fórmula 1, lê artigo de Fórmula 1. Revistas boas. A gente tem revistas boas no Brasil, com português bom, bem pontuado, bem craseado, bem acentuado. Procure ler cada vez mais. Texto na internet, gosta da internet? Gosta. Procure ler os textos, tem muito texto bom na internet. Tem muita coisa boa, não precisa pegar os clássicos brasileiros, como eu falei aqui, José de Alencar, apesar de eu adorar Machado de Assis, sempre indico. Se achar que Machado de Assis tem uma linguagem muito rebuscada, claro, ele nasceu em 1800 e alguma coisa, então claro que aquela linguagem mudou. Se a gente tiver oportunidade depois, eu trago um texto, por exemplo, que eu tenho do jornal Estado de São Paulo, de 1891, de um ladrão que entrou numa casa. E a linguagem é completamente diferente da de hoje. É tão interessante. É o mesmo português, língua portuguesa, mas é bem diferente. Então, vocês, por favor, evitem esses cacófatos, essas rimas. Deixem para rimar alguma coisa. Quando for e-mail pessoal, para uma namorada, para uma paquera, aí fica lindo. Bota um poema todo rimado, fica lindo. Mas no e-mail corporativo, não. No final, como eu disse aqui, colocar sempre, atenciosamente, vírgula, veja que eu botei, atenciosamente, entre aspas, uma vírgula, e cordialmente, a vírgula também, entre parênteses, para quê? Para justamente destacar. Por quê? Não usem mais nunca essas expressões fora de uso. Usem só isso, que é o que manda o Manual da Presidência da República, e fica muito mais bonito seu texto, realmente e respeitosamente. E evitem o máximo que puder abreviações. Porque abreviações, por exemplo, você vai escrever o nome de uma rua. Tudo bem, você bota número, N e aquela bolinha do O, pequenininho. Aí tudo bem. Mas abreviaturas empobrecem muito o texto. Às vezes a pessoa abrevia demais a linguagem do internauta mesmo. Pronto, Tatiana, temos alguma? Temos sim, o Bruno do Polo Olinda, novamente. Ele pergunta por que nem todo mundo entende uma poesia e como fazer para entender. Bom, Bruno, veja bem. Poesia. Deixa eu fazer logo aqui vamos dizer, um esclarecimento. Poesia a gente chama o oposto de prosa. Ou seja, um livro é de poesia ou o livro é de prosa. Agora, dentro da poesia, a gente tem os poemas. Então, por exemplo, o que eu coloquei hoje no início da aula aqui é um poema de Flor Bela Espanca, não é uma poesia. O livro é de poesia, chama-se Sora da Saudade. É o livro dela, aquele poema está nesse livro. Então, você me pergunta, o que é que faz para entender? Veja, você tem que começar a pegar poemas onde você, se você é uma pessoa que gosta de amor romântico, você começa a ler poemas sobre, não da época romântica, porque fica um pouco mais pesado para você. Você pega Carlos Drummond de Andrade, que é um poeta nosso, brasileiro, maravilhoso, que ele não fez parte da nossa Semana de Arte Moderna 1922, mas é um poeta que todo mundo entende. Muito bom. Você começa a ler Cecília Meirelles. Não são poemas difíceis. Por quê? Se você vai pegar poemas antigos, muito antigos do romantismo, você pode achar, gostando não, que saco. Porque hoje realmente
a rapaziada, a turma usa esse termo, que saco, vou mais ler isso não, estou gostando não. Você começa a ler poemas mais modernos, vamos dizer assim, e aí você começa a descobrir. E outra coisa, preste atenção às letras das músicas. Por exemplo, Tim Maia, ele tem uma música chamada Azul da Cor do Mar. Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir. Aquela é uma música belíssima. Porque ali é um poema lindo, só que é musicado. Então, Chico Buarque de Holanda também tem poema musicado, Caetano Veloso. Então, você começa a ouvir e prestar atenção. O problema é que as pessoas